Não sei se está gravando. Está gravando. Boa noite, queridos. Bom, nossa mensagem de hoje, como eu falei, tem um título muito inusitado. O título é Pregando com o Pé no Pedal. Parece um título não muito eclesiástico, litúrgico, mas nós vamos entender no decorrer da mensagem o motivo do título, Pregando com o Pé no pedal do P. Por que P? Porque nós iremos aqui abordar em toda a nossa mensagem passado, presente e porvir. O P do passado, o P do presente, o P do porvir. Então, vamos acelerar a fundo nesse pedal, queridos, porque temos uma missão hoje, que é levar adiante essa palavra. E o nosso texto principal está preconizado em Filipenses, no capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 13 e o versículo 14. Paulo fala o seguinte: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Alcançado o quê? A perícope do texto diz respeito à perfeição. Isso aqui está dizendo sobre perfeição. Então, ele está dizendo que ele ainda não alcançou, quando ele escreve essa carta aos Filipenses. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Notem que Paulo aqui ele faz uma viagem, né? Ele entre passado, presente e futuro. Ele diz assim: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, ou seja, esquecendo-me do passado e avançando, ou seja, indo para frente, para o futuro, e avançando para as que estão adiante, para o futuro. Prossigo no presente, prossigo para o alvo, tomo uma atitude, um posicionamento, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio, tudo aquilo que está separado para mim, do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Bom, o tema principal é a perfeição. Paulo começa dizendo: irmãos, não penso que eu já tenha alcançado essa perfeição, mas nós devemos, como Paulo, estar na busca da perfeição, prosseguindo, avançando, acelerando, pisando no pedal, em busca da perfeição. Em busca da perfeição. Ela será, lógico, obviamente, no futuro, quando estivermos num corpo totalmente glorificado, incorruptível, ela será produto, essa perfeição, será produto da nossa perspectiva, da perspectiva e promoção que firmamos entre os tempos. Ou seja, qual é a nossa visão, qual que é a nossa ótica, o nosso prisma, a nossa perspectiva em relação ao tempo. Como que nós trabalhamos isso na nossa vida? Como você tem trabalhado na sua vida? Passado, presente e futuro. Porque isso, essa relação, esse modus vivendi que nós aplicamos dentro do conceito cronos, dentro do conceito tempo, importa muito na nossa vida, no nosso cotidiano, nas nossas rotinas. A influência do passado, a perspectiva do futuro, o meu posicionamento no presente, pode fazer, claro, toda a diferença na minha vida. Por isso que Paulo enfatiza tanto essa questão, dizendo que ele deixa para trás o passado, de modo que esse passado não tenha mais influência na vida dele. E a preocupação dele, se assim podemos chamar de preocupação, mas não é preocupação, na verdade é um preparo para o futuro. E com isso ele trabalha e exerce o seu munus no presente, prosseguindo e avançando para o alvo com a visão no prêmio. Paulo faz, então, aqui uma anamnésia do passado, mostrando que aquilo ali não tem valor mais para ele, e uma expectativa, uma perspectiva futura do porvir, vivendo, então, mostrando essa transição entre passado e presente e o porvir. E nós vamos abordar justamente essas três fases na nossa mensagem. Falar um pouco sobre o passado, falar sobre o presente e também falar sobre o futuro. Como aplicar tudo isso, tudo aquilo que nós vivemos, que faz parte do nosso passado, qual o nosso posicionamento no presente e qual a nossa perspectiva do futuro. Iniciando no passado,
trazendo o texto a lume novamente, Paulo disse, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Então, Paulo nos admoesta no sentido que nós devemos esquecer as coisas do passado. Claro que quando ele fala isso, ele não está falando de termos uma amnésia, um esquecimento, pronto, demos um blackout em tudo, um reset, não lembramos mais nada. Não, não é isso. É não valorizar, é não viver ainda atrelado, entrelaçado, aliançado, afincado nesse passado. Então, devemos tirar os olhos da lente do retrovisor. Nós falamos aqui que nós vamos acelerar hoje, amém? Vamos pisar nesse pedal aí e seguir na promoção, tentando alcançar e alcançando, claro, o prêmio que nos está proposto. Então, primeiro, devemos tirar os olhos do retrovisor. Não tem como. Imagina um piloto aí dirigindo seu carro ou de Fórmula 1, pilotando, olhando sempre para o retrovisor. Ele vai bater. Ele precisa estar olhando para frente. Ele pode até olhar para o retrovisor para saber o que aconteceu, o que passou, o que está atrás dele, mas a visão sempre para frente. Então, o primeiro passo, nós devemos tirar os olhos constantes das lentes do retrovisor. Bom, para isso, nós temos que entender algumas práticas, alguns fatores que interferem dentro da nossa vida se ficarmos de olhos na lente do retrovisor. Primeiro, a prática do pecado. Pessoas que estão ainda escravizadas, dependentes, algumas com saudades, outras que não conseguem se desprender desse passado que a atormenta desde o passado. Então, a prática do passado, a prática do pecado é algo que nos traz, que nos prende ao passado. Hebreus 10, versículo 38 e 39 diz o seguinte, mas o justo viverá pela fé. Nós vivemos pela fé, amém? E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos. Olha, veja que aqui está dizendo que aqueles que retrocedem automaticamente são destruídos. Aqueles que voltam para trás, aos seus velhos hábitos, às suas velhas crenças, aos seus velhos costumes, então automaticamente estão retrocedendo e certamente serão destruídos. Mas dos que creem e são salvos. Estão fazendo parte daqueles que creem e são salvos, e não daquele grupo que retrocede. É o que o autor de Hebreus está asseverando. Retroceder vem do grego hipostelo, que significa retirar-se para dentro de si, rebaixar e também voltar atrás, no passado, nos velhos costumes e nas suas velhas práticas. Então, aqui o texto, a palavra de Deus, está nos mostrando, nos advertindo de que nós devemos jamais retroceder, mas sim avançar sempre para frente. Segundo ponto, das perturbações causadas. Então, muitas pessoas hoje, isso, queridos, a gente vê dentro das nossas salas de psicanálise, de psicologia, pessoas hoje em dia, isso dentro da igreja, eu vou falar uma coisa com vocês, o percentual não está diferente do percentual do mundo. Pessoas com perturbações, olha, mais um P aí que tem que ser, nós temos que frear esse P aí. Perturbações causadas por traumas, complexos, síndromes. Então, pessoas que estão aí lotando os consultórios, vivendo aí uma vida de sociopatia, não conseguem mais se relacionar com as pessoas, ou vive, então, com síndrome do pânico, não consegue, tem medo de tudo, ou então, numa escala de ansiedade acima do permitido, acima daquilo que se considera, pelo menos, saudável. Deixa eu receber o Diogo aqui. Sempre saudável, mas não. Estão atropelando tudo isso, vivendo esses traumas. E aí eu gostaria de dar um destaque aqui, abrir um parênteses um pouquinho, sem sair do dorso principal da mensagem, mas dar um destaque com relação a um dos problemas seríssimos que nós vemos hoje, queridos. E eu tenho recebido pessoas aqui com esses problemas e não é fácil tratá-los, que é o vitimismo, que é a comiseração.
Queridos, as pessoas, elas estão... E às vezes é difícil de notar isso. Essas pessoas, normalmente, o que a gente consegue identificar nelas é que elas necessitam de estar agrupadas ou se aproximarem de pessoas que, de alguma forma, as maltratam. Elas sentem essa necessidade. Por quê? É um complexo de autoflagelação. Ou ela pecou de uma forma que ela acha que a graça de Deus não é plena e suficiente para perdoá-la, então ela mesma não consegue se perdoar e ela precisa, de alguma forma, ser punida. Ela precisa ser punida. Então ela se aproxima, ainda que inconscientemente, ela se aproxima de pessoas que a maltratam. Que fala alguma coisa que a aborrece, ela parece até não gostar, mas aquilo ali traz uma saciedade emocional, porque ela pensa o seguinte: olha, eu mereci, eu fui punida. Agora, se ela se aproxima de alguém que deseja o bem, que quer o bem dela, ela acha que ela não tem direito a isso. Ela não é merecedora. Assim como não é merecedora da graça, ela também não é merecedora desse tipo de comportamento, então ela se afasta. São aquelas pessoas que o tempo todo elas estão reclamando. Você não pode chegar para elas e perguntar: e aí, fulano, tudo bem? Como é que você está? Eu estou péssimo. Eu estou horrível. Eu estou com várias doenças. Eu estou, olha, passando muito mal. Eu estou triste. Está uma luta enorme que eu não estou aguentando. É um pessimismo enorme, Então, são pessoas que geralmente se colocam numa posição de vítima absoluta, de comiseração, para que possamos sentir dó da situação dela. Então, queridos, isso é muito mais comum do que nós imaginamos. Tá? Isso vem de quê? Muitas vezes de traumas do passado. Né? A pessoa foi muito maltratada. Existem traumas que precisam ser trabalhados. E também perdão que ela não consegue nem perdoar a si mesma. Então, queridos, são pessoas que estão presas, estão acorrentadas, seus pés não se movimentam, elas não conseguem progredir, elas não conseguem avançar, como o autor de Paulo citou lá em Filipenses, não consegue avançar. Por quê? Porque ela está presa a essas questões do passado. Tiago 1,8 diz: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. E fazendo uma exegese aqui ainda em Tiago, só que dessa vez no capítulo 4, mas o mesmo versículo 8 diz: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. O que Paulo está falando aqui? Da bipolaridade espiritual. Não essa bipolaridade que às vezes é diagnosticada, né, dentro de um consultório, mas de uma bipolaridade espiritual, pessoas que estão caminhando, não só numa mão, mas às vezes pulam para a contramão, elas não são constantes. Elas não são constantes no seu caminhar, de ânimo doble, de duplo ânimo. Então, são pessoas que estão sempre divididas. Ela não consegue ter uma estabilidade, uma frequência no caminhar de Cristo. Ora elas estão bem, ora elas não estão mais. Ora elas estão servindo a Deus, ora não estão mais. Então, a palavra de Deus está nos trazendo essa palavra que o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Então, ela não tem uma direção, ele não tem como avançar, porque ele é inconstante em seus caminhos. E João 8,36 diz o seguinte: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, há a possibilidade da libertação desse passado. Através de quem? Através de Cristo. E nós seguimos aqui com o terceiro ponto: nos projetos frustrados ou inacabados. Então, esse aqui já é aquele que não está na contramão, mas está na marcha lenta. Os projetos frustrados ou inacabados. Filipenses 1,6 também tem a resposta para isso. Estou convencido que aquele que em vós começou a boa obra o aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Tem pessoas que estão paradas, estagnadas, na inércia espiritual, porque projetos que ela iniciou se frustrou. Projetos que foram inacabados, não terminaram.
Então, essas pessoas muitas vezes ficam presas e não conseguem mais avançar, não conseguem mais caminhar, ir na direção do prêmio e do alvo. Por quê? Porque elas se acham totalmente incapazes. Elas estão presas no passado porque algo no passado não deu certo, elas acreditam que também não vai dar no futuro. Olha, eu quero dizer uma coisa para você. Os seus erros do passado não se comparam com os propósitos que Deus tem para o futuro na sua vida. Os propósitos de Deus para você são muito maiores do que os erros cometidos lá atrás. Qualquer projeto frustrado, Deus tem um projeto maior para a sua vida. Creia nisso. Mas muitas vezes as pessoas, por falta de fé, por falta de ânimo, do bom ânimo, as pessoas não conseguem avançar, não conseguem tomar posse desses propósitos e fica só se lamentando do passado. Quarto ponto, na paralisia espiritual, que também é parecido, a falta de confiança e expectativa no futuro. Então, são pessoas que estão completamente estacionadas, paralisadas, na inércia, na apatia espiritual. Então, pela falta de confiança e perspectiva do futuro, do amanhã. Então, elas preferem ficar acomodadas no presente para poder não encarar os desafios de um projeto futuro. Então, preferem ficar numa zona de conforto, se é que se pode dizer que isso é um conforto, que espiritualmente não há conforto nenhum nisso, mas preferem ficar com a sua carne, com o seu corpo, descansando, ao passo que poderia estar buscando projetos novos. Então, sucessos em várias áreas da vida poderiam ter, mas ficam completamente estagnados. Lucas 9, no versículo 62, Jesus disse: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, queridos, se nós colocamos a mão no arado, nós não podemos olhar para trás, porque se olharmos, não somos aptos para o reino de Deus. Então, que a nossa visão possa estar adiante de nós, porque se ficarmos olhando para trás, uma curva pode nos pegar. Então, que possamos dirigir. Realmente, se o Luiz estivesse aqui, eu ia falar com ele para poder dar uma palhinha aí sobre segurança veicular, né? Segurança segura. Então, queridos, é isso daí. O amor de Deus, Deus para nós, ele tem um novo tempo. O Senhor tem para nós uma nova estação. Tem pessoas que estão aí presas às estações passadas. Queridos, Deus tem uma estação maravilhosa para nós na frente. E o novo de Deus está nos esperando. Nós temos que crer nisso, nós temos que combater, completar a nossa carreira. E muitos estão aí parados sem poder dar prosseguimento a isso. Então, o passado, ele se torna nocivo, ele se torna insalutar, não só para o nosso corpo, mas também para a nossa alma e também para o nosso espírito. Agora, como agir, então, diante do presente? Uma coisa nós já entendemos, então nós não podemos estar presos ao passado. Precisamos nos desvencilhar dele. O passado nos serve para algumas coisas, queridos. As experiências que nós tivemos lá, ok, nós podemos usar. Experiências boas. Agora, não podemos também estar paralisados porque tivemos experiências boas, não precisamos ter mais. Porque tem pessoas assim também. Olha, Deus me usou lá atrás. Já me usou fazendo milagres. Olha, Deus me usou ganhando almas. E ele fica vivendo em cima desse passado, do que Deus fez lá atrás. Nós não podemos, queridos. Nós temos que avançar e completar nossa carreira, como Paulo falou. Combati o bom combate, completei minha carreira e guardei a minha fé. Então, como que nós devemos proceder no presente? Primeiro, entender que nós precisamos enterrar o nosso passado, guardar só aquilo que nos serve de suporte, de supedâneo para que possamos avançar. Presente, Paulo fala no texto, vamos tirar só o texto que ele fala sobre o presente, e avançando para as que estão adiante. Então, Paulo fala que ele larga para trás o passado, deixa para trás o passado, e no presente ele avança para as coisas que estão adiante dele. Então, qual o mecanismo que nós temos que usar? Aceleração. Avançar, colocar o pé no pedal e avançar
Tira o pé do freio. Quem está com o pé no freio, tira o pé do freio e acelere, pise fundo. É o que nós devemos fazer. Então, o nosso presente tem que estar dentro desse contexto, avançando para as coisas que estão adiante, avançando para o novo de Jesus, avançando para o prêmio da nossa fé, avançando para a salvação, avançando para a nova estação, para o novo tempo. Então, temos que avançar. Tire o pé do pedal, tire o pé do freio, tire os olhos do retrovisor e vamos avançar. Agora, nós temos que entender que existem algumas armas que são usadas contra nós, para que não possamos avançar. A primeira delas nós já conhecemos, são os principados e as potestades. O objetivo deles é manter nosso foco no passado. O diabo quer todo o tempo, queridos, manter o foco no passado, em prisões, em ergástulos, em cadeias, em correntes, em amarras, com as mentes cauterizadas, com as nossas mentes engessadas. É o que o diabo quer fazer. Ele quer sentar com você e discutir o teu passado. O diabo faz isso o tempo todo. Discutir conosco o nosso passado, trazer à baila tudo aquilo que nós fizemos de ruim, que nos atrapalhou, ou então nos prender naquilo também, como eu disse, que foi bom, mas para tirar a sua visão do futuro, para não deixar mais você avançar. Queridos, quantas pessoas que estão aí paradas, que não dão continuidade, que não avançam, isso está cada vez mais comum. É um processo de apostatar-se, um processo de apostasia, as pessoas vão parando, se afastando. Por isso que a palavra de Deus fala que a fé sem a obra é morta. Se você não trabalhar, se você não operar, a sua fé vai sendo destruída, vai entrando num processo de apostasia. Se ficarmos parados, a nossa fé também vai secando. Então, nós precisamos, queridos, acelerar. Deus tem algo novo, Deus tem algo maravilhoso, não é o que Deus quer ficar discutindo o passado. A questão toda é o seguinte: com quem você vai sentar para conversar? É você que decide. Você vai sentar para conversar com o diabo e ficar tratando do seu passado, ou você vai sentar para conversar com Deus e tratar do seu futuro? Com quem você irá sentar? As coisas do passado, queridos, não podem ser comparadas com as coisas que Deus preparou para o nosso futuro. Não há comparação. E eu falo tudo isso não só visando a expectativa da vida eterna, não, ainda nessa vida. O que Deus tem preparado para nós, você acha que você está vivo ainda por quê? Se Deus não tivesse um propósito para você, já teria te levado. Não, eu vou levar, não tem mais propósito. Não, se você está aqui sendo mantido, se a sua vida, se seu sopro está sendo mantido por Deus, é porque o propósito precisa ser cumprido na sua vida. Há propósitos, há projetos, há planos de Deus para se estabelecer, para ser firmados na sua vida, que ainda não foram. Eu quero te dizer que esses projetos são maiores do que tudo aquilo que você já viveu. Segunda arma que vem contra nós para nos impedir na marcha, na aceleração, é o pessimismo. Vidas marcadas pela falta desses propósitos que eu falei. E eu separei aqui um texto que eu achei maravilhoso que eu vi. Olha, eu não sei quem é o autor, olha o que ele diz. O otimista acredita que tudo vai dar certo. Eu quero que você faça uma análise, tá, querido? Uma autocrítica agora do que nós vamos ler. Até que ponto você está sendo pessimista ou até que ponto você está sendo otimista em relação às promessas de Deus. Primeiro, o otimista acredita que tudo vai dar certo, porque ele é movido pela fé. Mas já o pessimista tem certeza que tudo vai dar errado. O otimista acredita em milagres, também porque é movido pela fé, mas o pessimista não conta com isso. Ou seja, se não tiver razões materiais para suprir as suas necessidades, então ele não conta com nada além disso.
mas o otimista, ele acredita em milagres. O otimista torce até o último minuto. Oh, meu Deus, o que Deus tem feito na minha vida? As coisas acontecem aqui tudo no último minuto. Mas eu creio, eu tenho fé, porque Deus sempre supre. Mas o pessimista já entra no jogo sabendo que vai perder. O otimista acredita que os problemas se resolvem no tempo certo. É o kairós de Deus. Mas o pessimista não tem essa visão. Ele só consegue pensar em que novos problemas vão surgir. Ele já está preocupado com o dia de amanhã. Ele já está preocupado com os problemas que surgirão, sem saber se de fato esses problemas surgirão. Mas ele, todo o tempo, a mente dele está ocupada com os problemas que ainda irão surgir. Eventualmente. O otimista leva a vida de maneira mais leve e alegre, ou seja, em tons coloridos, ao passo que o otimista só lamenta suas mágoas, enxerga a vida em tons de cinza. O otimista levanta a cabeça e marcha, e acelera, e avança, e pisa fundo no pedal. Portanto, mas porém, de outro lado, o pessimista abaixa a cabeça e chora, e só lamenta. O otimista é motivado. O pessimista é desanimado, falta-lhe ânimo, ao passo que o otimista tem bom ânimo, porque ele tem o fruto do Espírito. Então, não podemos deixar que o pessimismo nos impeça de avançar. Terceiro, as preocupações da mente. A palavra de Deus fala, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois já basta o mal de cada dia. Não vos preocupe. Ou seja, não ocupe antes do tempo, não se preocupe. Não traga ocupação antes do tempo, porque já basta o mal de cada dia. Vamos resolver o que está aqui agora, na nossa mão, no presente, é o que Deus está falando. E amanhã cuidará Deus. Deus tem provido tudo. Deus tem nos guardado. Por que o medo do amanhã? Porque essas preocupações da mente. Por que você permite que a mente te trave? As preocupações te travem ao ponto que você não consegue mais caminhar. Você fica no silêncio, preocupado e aguardando o mal que vai vir amanhã ainda, que muitas vezes nem vem. O perdão não praticado, isso aí é algo que a gente tem falado sempre, queridos. A falta de perdoar, ou a si mesmo, ou a outrem, tem trazido mazelas espirituais e emocionais na vida do ser humano, das pessoas. Tem destruído pessoas, tem levado pessoas a óbito, à morte, a falta de perdão. Então, muitas vezes, temos uma dificuldade enorme de perdoar, e esse mal atinge nós mesmos, não é o outro, não é a outra parte, é a nós mesmos. Então, precisamos aprender a perdoar. Quinto ponto, as prerrogativas pessoais, ou seja, o hedonismo, a busca pelo prazer pessoal, ou então a egolatria, o narcisismo, fazer tudo pensando em nós mesmos, na nossa própria glória, na vanglória, na jactância. Então, nós pensamos só em nós mesmos. Então, queridos, isso daí trava o nosso futuro, interrompe os projetos de Deus na sua vida, porque nós não temos glória nenhuma. Nós temos que fazer pensando na glória de Deus. Nós adoramos a Deus em tudo, não é só quando cantamos, é quando nós trabalhamos, é quando nós falamos, é quando nós estamos com o ouvido no lugar certo, com as nossas visões no lugar certo. Nós adoramos a Deus na nossa forma de falar, na nossa forma de olhar, naquilo que vamos ouvir, nos nossos pensamentos, no nosso trabalho, nas nossas atitudes, nos nossos testemunhos, quando oramos, quando jejuamos, a todo tempo nós temos que adorar a Deus. Amém? Agora, nós temos também uma notícia boa, que são as armas que são usadas diariamente para nos ajudar a avançar. Primeira delas, a persistência no processo. Persistir no processo. Vocês estão vendo aí que nós estamos acelerando tudo com P, né? Persistir no processo. Romanos 5,3 diz o seguinte, devemos nos gloriar nas tribulações. Esse aqui é o lema praticamente da nossa célula, né? Esse aqui eu sempre cito isso, que é o nosso manual de conduta. Se a gente não entender esse processo aqui, é como se fosse um videogame. Tivesse 4 fases. Deus está mostrando as fases, e nós temos que passar por elas. E muitas vezes a gente fica preso na primeira e não avança. Então, nós precisamos
persistir no processo para que possamos avançar. Romanos 5,3, devemos nos gloriar ou nos alegrar, outras traduções, nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência produz esperança na nossa vida, e a esperança produz experiência. É um processo. Você não sai da tribulação antes de você adquirir a paciência. A tribulação ela existe na sua vida para poder produzir paciência em você, dentro do processo. Como que você vai avançar se você não passa da primeira fase? Então, nós precisamos persistir no processo. Tribulação, ela vem do grego, do latim tribulum. Tribulum era um instrumento usado para debulhar o trigo. Então, é uma peça de madeira enorme, que chamava tribulum, e essa peça de madeira tem vários partes de ferro, cravos de ferro, que se passava no trigo, debulhando esse trigo para separar a palha do grão. Então, quando a palavra de Deus fala que nós temos que nos gloriar, nos alegrar na tribulação, é porque esse tribulus, que é a tribulação, passará sobre nós, e lógico que isso dói. Então, passará sobre nós para nos limpar, para tirar toda impureza, toda palha que está sobre nós, para arrancar, para extirpar tudo isso da nossa vida, para que possamos estar limpos e produzir frutos. Então, esse é o objetivo do tribulum. Só que muitas vezes nós reclamamos, e nós negamos, e nós anulamos, e nós queremos evitar, e nós não queremos passar pela tribulação, sendo que isso é muito importante para nós. A tribulação não vem para nos destruir, muito pelo contrário, ela vem realmente para nos fazer crescer e avançar. E ela vai produzir, então, em nós a paciência, fazer-nos perseverar nas provações. Romano 8, versículo 22 e 23, depois vamos pular para o 26. Diz o seguinte: sabemos que até hoje toda a criação geme e padece. Eu gosto muito desse texto, queridos. Observe que a palavra de Deus diz que toda a criação, ou seja, todo ser humano, geme e padece, como em dores de parto. Então, aqui a gente está entendendo que todas as pessoas sofrem. Estão aí no mundo gemendo, mas também padecendo. E o texto continua dizendo, não somente ela, mas igualmente nós. Opa, nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo. Mas aqui não fala que nós iremos padecer. Quem está no mundo, quando estávamos no mundo, também gemíamos e padecíamos. No entanto, com Jesus, nós gememos, porque temos o tribulus, mas não padecemos, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção como filhos, a saber, a redenção do nosso corpo. Pulando para o 26, do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, mostrando que isso é uma fraqueza. Nos auxilia nessa fraqueza, porque não sabemos nem como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras, ou seja, inexprimíveis, inefáveis, indecifráveis. Então, nós também gememos, só que esse gemido nosso não consegue se expressar diante de Deus, não consegue falar. Nós não conseguimos. Olha o que diz a palavra. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos nem como orar. Nós não sabemos como falar, como pedir ou como orar. Mas o Espírito Santo, que foi nos dado, ele intercede por nós. Ele intercede com gemidos inexprimíveis. Então, ele toma posse do nosso gemido. O Espírito Santo toma posse da nossa dor. E ele passa a gemer diante de Deus. Queridos, temos que tomar posse desse texto. Temos que tomar posse.
Então, nas tribulações, quando tribos vêm sobre nós, nós gememos. Mas saiba que neste momento o seu crescimento é tão grande que o Espírito Santo está indo ao Pai interceder por nós, falar em nosso nome, como se tivesse uma procuração assinada por nós e gemer no nosso lugar. O Espírito Santo chega diante de Deus gemendo, gemendo. Cuida dele, cuida dele. Estamos sendo cuidados, queridos. Tome posse dessa palavra. O Espírito Santo geme por você. Terceiro ponto, promover posicionamento. E aí me traz aqui na memória a passagem de Davi, que eu acho tremenda e serve como grande exemplo para nós, porque Davi, no momento que ele, podemos dizer aí, podemos taxar, que Davi, o momento que ele se sentiu mais forte, foi o momento que ele destruiu Golias. No momento em que Davi destrói Golias, é o momento que ele estava mais forte. Porém, de outro flanco, no momento em que ele estava mais fraco, foi o momento que ele pecou, certamente, ali com Batseba, levando Urias a ser morto na frente de combate. Então, nós temos aqui dois pontos antagônicos, duas passagens em que Davi se sente totalmente forte e seguro para lutar, e outra passagem que ele está totalmente fraco. Agora, por que tudo isso me chama atenção? Me chama atenção pelo fato de que Davi estava forte no momento em que ele precisou descer. No momento em que ele vai até o ribeiro para buscar aquelas pedras. Depois vai lutar no vale com Golias. E quando vemos os exemplos da fraqueza de Davi, é um momento em que a posição dele está alta, a posição de rei está no alto. Olha que na hora que ele pecou, até o seu corpo estava no alto de uma varanda. Então, ele estava no ponto. E o que eu aprendo com isso, queridos? Que posição é diferente de posicionamento. Quando Davi estava forte, é porque ele teve posicionamento. Porém, quando ele usou da sua posição como rei, ele ficou fraco. Querido, Deus não está interessado na sua posição. Tem muitas pessoas aí com agenda cheia, muitas pessoas aí com milhares de seguidores, tem muitas pessoas aí que têm uma influência enorme, mas essa posição não representa nada se essa pessoa não estiver posicionada diante de Deus. Existem muitas pessoas aí que estão aí, são anônimas, que não tem nenhum seguidor, que se faz uma roda e ela chega, muitos nem a cumprimentam, mas que está posicionada diante de Deus. Deus não olha posição, Deus não olha cargo, Deus não olha rótulo, Deus não olha credenciais, Deus olha posicionamento. Qual o seu posicionamento diante de Deus? Como você tem se posicionado diante de Deus? Pouco importa o seu cargo, pouco importa a sua influência diante dos homens. O que você precisa é de posicionamento, seja varrendo uma igreja, ou seja dentro de um estádio, pregando para multidões. Você precisa ter posicionamento. Então, para que possamos avançar, nós temos que ter posicionamento e não preocupar com posição. Se a posição vier, glória a Deus, aleluia. Mas ela não pode interferir, aplacar o posicionamento que você precisa ter diante de Deus. Nossa posição não define quem nós somos, mas sim o posicionamento. Vou repetir, a nossa posição não define de fato quem nós somos, mas o que nos define diante de Deus é o nosso posicionamento. Deus não vê posição, Deus vê posicionamento. Quarto passo, pedir a paz de Cristo, a paz incondicional, a paz que excede todo entendimento. Eu não dependo das circunstâncias. Querido, vamos ler Filipenses 4:7. Olha o que diz a palavra de Deus. A paz de Deus, que excede, vou repetir, que excede todo entendimento. Não é quase todo, é todo entendimento. Guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Nós temos que, para avançar, nós precisamos ter conosco a paz de Cristo. Por quê?
porque ela excede todo entendimento. E o que significa esse excede todo entendimento? É porque quando nós temos a paz de Cristo, nós estamos vivendo num nível acima, nós estamos vivendo no nível do sobrenatural. Isso é que nos destaca, isso é que nos faz ser diferente. Essa é a nossa credencial. Somos seres espirituais e, como tais, nós temos que viver dentro de um patamar, dentro de um nível acima do raso, mas uma vida sobrenatural. E sabe o que eu quero te dizer? Que quando o sobrenatural assume a direção, quando o sobrenatural assume o comando da nossa vida, aquilo que é entendimento, aquilo que é natural, tem que sair de cena. Eu não posso querer viver o sobrenatural de Deus vivendo somente de uma forma natural. Não, queridos, eu tenho que viver de uma forma sobrenatural. Como que eu vou viver o sobrenatural de Deus sem buscá-lo de forma sobrenatural? Se minha mente só está cravada, escorada, ancorada nas coisas naturais. Se eu passo o dia inteiro pensando na profissão, nos meus afazeres, nas minhas atividades, e não tenho tempo para Deus. É interessante não querer tempo para Deus, como fala Billy Graham, e querer viver a eternidade com Deus. Eu não tenho tempo para Deus aqui, mas eu pretendo viver com Deus eternamente? Não. No processo, já tem que estar vivendo com Deus. Então, abra mão do seu entendimento. Seja louco para o mundo. As pessoas têm que chegar para você, olha, eu não consigo te entender. Como que pode? Você está passando uma situação difícil, pessoas estão aí enfermas, ou então você está aí com dívida, com a conta no vermelho, você está vivendo uma situação difícil. E você está aí feliz. E você está aí sorridente, cheio de fé e esperança. Eu não entendo. Aí você vai falar para ele, eu também não entendo, mas eu já abri mão do meu entendimento, porque o que eu vivo excede todo entendimento. O entendimento não é capaz de saber entender o que de fato Deus faz por nós, que é a fé, que remove montanha, que excede qualquer compreensão humana. Quer viver o sobrenatural de Deus? Abra mão do seu direito de entender. Você não precisa entender tudo, só viva. Ah, mas está vindo algo na minha vida que eu não consigo entender. Viva! Isso é fé. É saber que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. E a palavra de Deus fala, em tudo dai graça. Aprenda a agradecer a Deus por todos os momentos, por todas as circunstâncias. Abra mão do seu direito de entender e você viverá o sobrenatural de Deus. E ele guardará o seu coração, guardará a sua mente em Cristo Jesus. Quinto ponto, proclamar a palavra do Pai. Proclamar a palavra do Pai. Aquilo que nós estamos falando aí na nossa célula, o dom de Deus, os dons de Cristo, os dons do Espírito Santo. Devemos proclamar, devemos pregar a palavra do Pai, a palavra de Deus, a tempo, a fora de tempo. Então, temos que praticar, querido. Nós entramos numa campanha aí para colocar isso tudo que nós estamos falando aqui em prática. Porque senão, querido, se não aplicarmos tudo isso que está aqui, tudo isso que nós estamos aprendendo aqui, de que vale? Precisamos entender e precisamos aplicar. Então, vamos aplicar, queridos. Vamos acelerar. Somos piloto, amém? Vamos acelerar. Permear o poder do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, aquilo que temos buscado. Nossa campanha, BOP. Mateus 22, 29. Jesus, quando foi questionado pelos fariseus e pelos herodianos, estava sendo questionado, e em resposta, Jesus disse o seguinte, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, nós erramos por não conhecer a palavra, o P da palavra e o P do poder. Então, nós precisamos, queridos, estar diante, precisamos mergulhar na palavra de Deus, conhecendo e praticando, e também o poder de Deus. Sem isso, queridos, fica difícil avançar. Eu vou ter que te dar a notícia que se você não buscar isso daí, você vai continuar. Eu creio que ninguém está nessa condição. Lógico que a gente está pregando, e esse vídeo aqui
depois colocado a público e posso estar falando com várias pessoas além de vocês. Mas eu estou dizendo aqui para aquelas pessoas que não estão conseguindo avançar, estão estagnadas, estão paradas, estão doentes espiritualmente. Então, eu quero dizer para vocês, busquem a palavra de Deus, busquem o poder de Deus, busquem a paz de Cristo, para que vocês possam avançar. Deixe o passado para trás, para de ficar só olhando no retrovisor, olha para frente, avance, pise no acelerador, tira o pé do freio, aumenta essa marcha, acelere, para que você possa, de fato, avançar e prosseguir. Terceiro e último ponto, o porvir, o nosso futuro. Aí Paulo completa dizendo, prossigo para o alvo. Prossigo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Essa tem que ser a nossa visão. Prosseguir para o alvo. Você tem um alvo. Qual é o seu alvo? O que você tem buscado? Porque muitas pessoas eu vejo o alvo se limita às coisas da terra. Olha, meu alvo é conseguir comprar uma casa. Então, meu alvo, eu não estou dizendo que isso é um problema, queridos. Só que esse é um alvo passageiro. É algo que não tem valor nenhum perto daquilo que Deus preparou para nós. Então, eu tenho um alvo. Meu alvo é esse, meu alvo é esse. E muitas vezes eu vejo sempre o alvo limitado àquilo que é material, aquilo que vai ser destruído, aquilo que ele não vai levar pela eternidade. E o alvo está sempre limitado às questões da terra. Mas Paulo fala, eu prossigo para o alvo, para ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esse tem que ser o nosso alvo principal. O nosso alvo principal, o nosso prêmio. Devemos prosseguir, queridos, na perspectiva dos propósitos. Foi uma luta montar essa mensagem tudo com P, viu? Prosseguir da perspectiva dos propósitos. Primeiro, preparando para o que está preparado para nós desde a fundação do mundo. Então, primeiro, nós temos que nos preparar. Tem que haver uma preparação para aquilo que nos está já preparado. Jesus falou que já está preparada a nossa casa, a nossa habitação celestial. Já está pronta. Então, nós temos que nos preparar. É como se a gente fosse fazer uma viagem. Eu preciso me preparar, porque eu vou fazer uma viagem para viajar para minha casa, para aquilo que já está preparado para mim. E aqui eu chamo novamente a termo a palavra preocupação. E eu quero fazer um confronto, porque são duas palavras totalmente distintas. É a preparação e a preocupação. Pessoas que vivem na preocupação não conseguem viver na preparação. Ou você vai usar a sua mente para estar preparado, ou você vai usar a sua mente para estar preocupado. Onde nós devemos estar com a nossa mente, com os nossos objetivos? Dentro da preparação. Estar preparado ou nos preparando é estarmos prontos para o amanhã, porque é Deus que nos prepara. Então, nós estamos nos preparando para estar pronto para aquilo que está preparado. Vou repetir, se você não entendeu. Nós temos que nos preparar para estar prontos para aquilo que nos foi preparado. Agora, se eu deixo de lado a preparação e uso a preocupação, eu não tenho tempo de me preparar, porque eu já estou preocupado com o dia de amanhã. E o que isso vai produzir em mim? Benefícios? Claro que não. Vai produzir exaustão. A preocupação produz em nós exaustão, ansiedade, obras da carne. Ao passo que a preparação, você se preparar, e aí quando eu falo preparação, eu falo estar preparado com o Senhor, com tudo aquilo que Deus preparou para nós, com os propósitos de Deus, com a nossa vida em santidade. Então, a preparação do amanhã nos deixa pronto, ao passo que a preocupação do amanhã nos traz exaustão. Segundo passo, tomando posse das promessas, como Paulo falou, os prêmios, a nossa herança, tudo aquilo que está preparado para nós. Quantas pessoas que lutam aqui nessa terra por herança, queridos?
Pessoas que vivem fazendo plano, que se ganhar na Mega Sena, ele dorme pensando nos projetos que ele vai fazer se ele ganhar na Mega Sena. São pessoas que todo o projeto dele, todo o plano dele está calçado aqui nessa terra. Então, não dá tempo dele se preparar. Ele não tem tempo para isso, para sonhar com aquilo que é eterno. Quando estiver próxima a nossa redenção, levantai as vossas cabeças, olhem para o céu, olhem para o prêmio, olhem para a herança que já está preparada para você. Vocês têm ideia, queridos, o que é o reino de Deus? A beleza que é tudo isso. E a gente fica tão preocupado aqui com tantas coisinhas minúsculas que não tem valor algum. Colossenses 1, do 14 ao 20, diz: ele é a imagem do Deus invisível, Cristo Jesus, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Tome posse dessa palavra. Ele é antes de todas as coisas, é ele o alfa, e nele tudo subsiste, sem ele nada subsistiria, a palavra está dizendo. Ele é a cabeça do corpo, nos quais nós somos feitos, que é a igreja, nós. Ele é o princípio, ele é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Terceiro ponto, prosseguindo, e último, prosseguindo rumo à plenitude e à perfeição. Prosseguindo rumo à plenitude e à perfeição. Esse tem que ser o nosso objetivo. Se nós perseguirmos isso, se nós olharmos nessa direção, automaticamente nós iremos avançar. O que Paulo será que viu, queridos? Eu fico às vezes imaginando o que Paulo viu, o que vários profetas viram, o que vários apóstolos viram, que fizeram esses homens terem uma mudança de vida tão radical. Eu fico pensando, será que nós não temos as mesmas visões? Será que existe uma cegueira espiritual em nós que nós não conseguimos ver a maravilha que é estar com Cristo e por isso deixamos muitas vezes o Senhor de lado ou colocamos ele na segunda posição, terceira ou quarta? Não damos a prerrogativa da pole position para o Senhor? Eu fico imaginando, será que esses homens buscaram tanto a Deus assim? A gente olha e fala assim, poxa vida, eu queria ter tido essas experiências. Ao ponto desses homens, como o exemplo de Paulo aqui, chegar e falar o seguinte, olha, aqui tudo isso aqui ó, é esterco. Salomão, Cristo não tinha nem morrido na cruz ainda. Salomão pega Eclesiastes todinho e fala, olha, tudo é vaidade. Salomão tinha o que ele queria. No final da vida dele, ele escreve Eclesiastes e chega à conclusão, tudo é vaidade. Paulo fala, olha, isso aqui tudo é lixo, tudo isso aqui é esterco, tudo isso aqui é perda. É perda. Olhar para as coisas que são desse mundo é perda, queridos. É pisar no freio, é pisar no pedal do freio, é perda. E olha o que esses homens fizeram, queridos. Olha o que eles viveram. Vamos viver o sobrenatural. Vamos viver. Porque se você não está considerando tudo isso aqui, lixo e esterco, a tua mente está muito diferente da mente de Paulo. Se nós não considerarmos isso, se nós não considerarmos que nós estamos mortos para nós mesmos, se nós não considerarmos que nós precisamos de carregar uma cruz, nós não entendemos o Evangelho. Precisamos sair do raso, queridos. Somos muito mais do que meros pregadores. Nós somos testemunhas. Se você não entender que você é uma testemunha,
Aqueles homens falavam tudo isso, aqueles homens viviam daquela forma, por quê? Porque eles entenderam que eles eram testemunhas. E o que é testemunha? No original, no grego, é mártires. Por isso que eles eram chamados de mártires, porque eles agiam como testemunha. Testemunho daquilo que eles viram, testemunho daquilo que eles acompanharam, testemunho daquilo que eles experimentaram. E eles defendiam isso com a própria vida. Então, nós somos muito mais do que meros pregadores, meros pastores, meros integrantes da ovelha, operadores do sistema. É por isso que muitos vão chegar lá, Senhor, fiz maravilhas no teu nome, expulsei demônios, fiz tudo, mas não vos conheço. Vocês foram pregadores, vocês agiram até com os dons do Espírito Santo, expulsaram demônios. Mas vocês praticaram a iniquidade, afastai-vos de mim, malditos de meu Pai, vós que praticais o pecado e a iniquidade. Não importa a sua posição, não importa o seu cargo, se você não entender que você é uma mera testemunha de Cristo Jesus, testemunho do que ele fez na sua vida, do que ele tem feito na vida das pessoas, testemunho do que você tem experimentado, é isso que você tem que fazer. Você tem que andar aí com a cabeça erguida. Eu sou uma testemunha de Cristo. É assim que nós devemos nos portar, queridos. Eu finalizo lendo 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas do passado já foram, já passaram, e eis que tudo se fez novo. Vou ler novamente. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas, antigas se passaram, e eis que tudo se fez novo. E concluindo, eu quero colocar uma frase que eu escrevi aqui, que é muito interessante. Acelere, pise fundo no pedal. Dê potência ao processo de perfeição e tome posse das promessas preparadas nas posteridades perpétua por ele, Cristo, o princípio, o primogênito, a primícia, o prometido das nações, o poderoso, o Pai da eternidade e o príncipe da paz. Acelere no P, queridos. Tome posse dessas palavras aqui. Vou ler novamente. Acelere, pise fundo no pedal, dê potência ao processo de perfeição e tome posse das promessas preparadas nas posteridades perpétuas. Por ele, Cristo, o princípio, o primogênito, a primícia, o prometido das nações, o poderoso, o Pai da eternidade e o príncipe da paz. Amém? Feche os seus olhos, nós já vamos encerrar. Eu quero fazer uma oração com você. Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, o Senhor me deu essa palavra, porque nós precisamos ouvi-la. Oh Deus, mas eu peço, Espírito Santo de Deus que habita em nós, cria frutos dignos de arrependimento, de humilhação, Deus, nas nossas vidas, e que essa semente que foi aqui lançada esta noite, Deus, que essa semente lançada aqui possa produzir muitos frutos, possa produzir frutos nas nossas vidas, fruto na vida das pessoas que nos rodeiam, que olham para nós como testemunha de Cristo, que olham para nós como referência, que nos tem como referência. Deus, que possamos produzir frutos em nome de Jesus, que possamos esquecer das coisas que ficaram para trás, e que possamos, Deus, em nome de Jesus, no nosso presente, avançar com o nosso olhar, com a nossa visão espiritual, naquilo que é celestial, na glória, na redenção, em nome de Jesus. Iremos passar a eternidade contigo, Deus. Não iremos levar nada deste mundo, porque, como diz Paulo, é lixo, é esterco, é perda, mas o lucro é no céu. Então, que possamos ser investidores, Deus, sábios investidores, para investir a nossa vida naquilo que o Senhor preparou para nós, ó Deus, que é eterno e não será destruído, e que não se compara com as coisas que tem aqui, Deus, porque o que está aqui, Deus, não tem o mínimo valor, não se compara
em nenhuma das formas possíveis, em tudo aquilo que o Senhor preparou para nós, Deus. Nós queremos tomar posse em nome de Jesus, da nossa herança e do nosso prêmio, e pisar fundo, Deus, nesse acelerador, para que possamos ir em rumo à perfeição, em rumo à plenitude, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, queridos. Deus possa abençoá-los em nome de Jesus. Tá certo? Fiquem com Deus. Desde que legal que você veio lá da Vila Leopoldina, da célula, né? Ai, eu me atrasei um pouco, que eu estava fazendo janta, mas deu para entrar. Eu vi o momento que você entrou logo no início. Né? Mas a gente vai estar disponibilizando nas 3 células a gravação. Tá? Aí a gente disponibiliza e aí você assiste o início dela para você se inteirar melhor, tá? Da proposta da mensagem. Tá certo? Obrigado, gente, pela participação de todos. Amo vocês. Fiquem com Deus. Não esqueçam de orar por esse pastor aqui, que precisa muito. Não é fácil a vida de pastor, tá? Eu sempre ouvia falar, mas agora eu estou provando. Não é fácil, porque a gente cuida de tanta gente e, às vezes, a gente sente falta de ser cuidado. Então, que vocês possam orar por mim, pela pastora Jéssica, pelos nossos filhos, porque eles também sofrem com isso. Né? A nossa proatividade é tão grande, né, no nosso trabalho, na igreja, nas células, que agora são 3 vezes por semana, né, na maioria das vezes. Então, a gente tem um proativismo muito forte, muito grande, e os meninos acabam ficando, às vezes, um pouco descuidados, um pouco sem atenção. Então, que vocês possam orar para que a gente possa administrar melhor o nosso tempo, né? E orem pelas crianças também, em nome de Jesus. Fabinho, que precisa de uma atenção tão especial. Essa filha também não é diferente, mas Fabinho nós conhecemos, tem uma dificuldade um pouco maior, precisa de mais atenção. Então, para que Deus também possa nos dar paciência, que às vezes a gente está trabalhando, está com tanta coisa, e o Fabinho puxando o meu braço, ele quer atenção. Então, não é fácil, tá, queridos? Mas é gratificante. Deus tenha abençoado muito. Mas orem por nós, é o que eu peço, em nome de Jesus. Eu amo vocês. Tá? Fiquem com Deus, então. E até a próxima. Amém. Tchau, Deus abençoe. fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Deus abençoe. Tchau. Tchau, Fátima. Tchau, Deus abençoe a todos. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Beijo.